eu sou a professora Caroline Dávila e vou falar rapidamente sobre alguns aspectos do caso da brasileira Juliana Marins. É uma publicitária jovem que infelizmente veio a falecer em uma trilha que ela estava fazendo na Indonésia. Nós podemos pensar, à luz do direito internacional, qual a responsabilidade do Estado da Indonésia, se houve alguma falha no resgate da brasileira, e qual a responsabilidade da empresa de turismo que ofereceu esse serviço. A família da vítima alegou uma série de questões e o governo da Indonésia disse que não houve atraso no resgate, que as condições climáticas e por ser um local de difícil acesso é que eles não conseguiram, infelizmente, acessar o corpo ainda com vida. Então, a família da Juliana, ela pode processar o Estado da Indonésia, caso fique comprovado que houve negligência, imprudência ou imperícia no resgate. Contudo, essa ação deve ser ajuizada lá mesmo. Ademais, também existe a possibilidade de responsabilização da empresa ou eventualmente até mesmo do guia que ofereceu esse turismo. Se a agência contratada é uma agência brasileira, nós temos a lei do turismo, a lei geral do turismo no nosso país e a lei do turismo de aventura, que prevê até mesmo a responsabilidade solidária em caso de acidente e o dever de acompanhar o serviço prestado. Se a agência que permitiu, que promoveu a trilha feita pela brasileira Juliana Marins é estrangeira, então a responsabilidade deve ser realizada de acordo com as próprias leis do país. E também é preciso verificar se ela assinou algum termo de consentimento e de isenção de responsabilidade por causa dos riscos que envolvem esse passeio. Outra possibilidade, e nesse caso à luz do direito internacional público, é o Instituto da Proteção Diplomática. Então, nesse caso da proteção diplomática, o Brasil pode assumir essa causa como sendo sua. Então, existe a possibilidade do Brasil agir no interesse de uma nacional brasileira por atos ilícitos que ela sofreu no exterior, por ter sofrido alguma lesão no exterior, como foi o caso da Juliana. Só que para isso alguns requisitos necessariamente devem ser cumpridos. Então, a vítima tem que ter nacionalidade brasileira, que é o caso. Os recursos internos na Indonésia têm que ter sido esgotados e a família deve solicitar a proteção diplomática às autoridades brasileiras, que então vai decidir se apresenta uma reclamação contra o Estado da Indonésia ou não. Também é uma questão que foi bastante debatida e que gerou bastante comoção nacional, foi a questão do traslado do corpo da Juliana para o Brasil. Inicialmente, o Itamaraty disse que não custearia essas despesas e depois o presidente Lula se comprometeu, então, a trazer o corpo da jovem. O que nós temos na nossa lei? Nós temos uma lei de migração de 2017 que foi regulamentada pelo decreto 9.199 de 2017. Nesse caso, não há previsão do Estado brasileiro custear as despesas do traslado dos restos mortais de brasileiros no exterior. O que cabe ao Estado brasileiro? É oferecer assistência consular. E essa assistência compreende prestar orientações gerais à família da vítima, facilitar o acesso da família com o governo local, e
também expedir documentos, como um atestado de óbito. Mas devido à repercussão desse caso e a revolta que gerou na população brasileira, a questão do traslado do corpo, foi publicado um decreto no dia 27 de julho de 2025, no Diário Oficial da União, que altera o decreto 9.199 de 2017, que regulamenta a Lei de Imigração Brasileira. Então, essa alteração permite, em casos excepcionais e de forma motivada, que o traslado seja feito pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Só que também alguns requisitos devem ser cumpridos. Então, a família deve comprovar a incapacidade financeira de custear o deslocamento do corpo. Também as despesas com esse traslado não estiverem cobertas pelo seguro contratado e nem por, eventualmente, um contrato de trabalho, se a pessoa foi ao exterior para realizar algum serviço. E, por fim, o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção nacional. Além desse decreto, também já tem uma iniciativa parlamentar de um projeto de lei para alterar a lei de imigração nesse sentido.